Olá, você está no canal Literologia e hoje nós falaremos de um assunto bem básico sobre questões de estudos e investimento nos estudos, tá, gente? O recado de hoje é bem simples, é só para dizer, gente, que com estudos não é gasto, é investimento com retorno garantido. Mais uma vez, com estudos não é gasto, é investimento com retorno garantido. Estou dizendo isso, gente, porque eu vejo muitas pessoas que querem levar uma vida estudantil, fazem faculdade, são professores e tal, mas não querem investir na sua profissão, não querem investir no seu intelecto, nem investimento de tempo, de conhecimento, de leitura, de estudos mesmo, tampouco investimentos financeiros, de livros, de material, de tudo, gente. Então, pessoal, o que acontece? É necessário entender que o trabalho intelectual, os estudos, são uma coisa assim que demanda muito da gente. Demanda um investimento muito alto de tempo, de dedicação e também financeiro, não é aleatório assim. Então, a gente precisa entender que livros são caros, materiais são caros. Fazer um espaço de estudos não é tão barato também, mas tudo isso é necessário. Então, no outro vídeo eu vou mostrar para vocês o meu ambiente básico aqui, que eu vou formando aos poucos. Mas já deu para perceber, gente, que eu tenho um investimento acerca dos livros. Quando eu comecei a adquirir meus livros, que não faz tanto tempo assim, não foi com o intuito de criar este canal, eu não comprava livros para apresentar para vocês, era exatamente somente para meu estudo, para meus estudos pessoais, para minhas pesquisas. E aí, a partir disso, quando eu já tinha um certo acervo, que ainda não são muitos, mas adquirirei mais, aí eu comecei a mostrar, não, sabe que eu vou indicar os livros para os professores, para alunos de letras e tal, para outras pessoas também. Mas vejam, gente, que livro não é barato. Por exemplo, um livro A Gramática do Celso Cunha é mais de R$100, 130, 140. A Gramática da Amin Buenaui, que eu indico, é R$90, R$100. A Gramática da Neves, quando eu comprei a Gramática da Neves, gente, eu comprei por R$230, porque foi assim que foi lançada a Gramática Revelada em Textos. A outra gramática eu comprei por 120. E assim você vai investindo em livros. Essa coletânea aqui do Instituto Hugo de São Vítor, das Artes Liberais, ainda chegaram mais. Eu comprei, ainda eles estavam confeccionando, ainda não concluíram. Eu comprei em 2018 e eles vão enviando para mim assim que ficam prontos os livros. Tá? Esse livro aqui, gente, do Etimologia de Santo Isidoro, ele saiu para mim por mais de R$600, tá? Que ele é em latim e em espanhol, exatamente porque ele não é no Brasil, né? Então, assim, é uma taxa muito alta de importação que você tem. Então, saiu muito caro para mim, mas eu precisava estudar etimologia porque eu tinha uma finalidade de ler, ou pelo menos de manusear e comparar esse livro de Santo Isidoro, gente, Etimologias. Então, você percebe que há um investimento em diversos aspectos. Eu tenho um computador bom, certo? Tenho uma mesinha aqui, tenho uma cadeira mais confortável. E aí eu vou me cercando de livros, gente, e isso vai me ajudando. E aí eu já chego na outra questão sobre estudos, né? Muitas pessoas perguntam, como é que a gente estuda e tal e tal. E eu tenho cada vez mais, gente, entendido que essa questão dos estudos é mesmo uma questão mais prática, mais pragmática, sem muita filosofia, sem muita técnica, não sei o que. Você pega e estuda e pronto. A gente às vezes faz muito plano e tal, eu vou estudar meia hora assim, tal e tal e tal. Com o tempo, quando você já tem um certo conhecimento, você apenas vai agregar conhecimentos diversos, de modo que você pega um livro aqui, lê um conceito, pega o outro, lê um conceito, e você vai juntando esses conceitos. Tá? Então, assim, a coisa é bem mais prática, sem precisar de muita filosofia. Claro que, para quem está iniciando, não é tão simples, mas em vez de você ficar pensando se pega ou não pega, se lê ou se não lê, vai lá e lê e pronto, gente. É só isso, não tem muita filosofia. Mas, assim, obviamente, livros sobre estudos, sobre vida intelectual, sobre organização, sobre técnicas de estudos, que é muito interessante que você tenha em mente. Então, por exemplo, agora há pouco eu estava numa conversa com os amigos
E aí eu usei o termo dialética. Eu já tenho usado esse termo dialética muitas vezes, né? Tenho discriminado, não aqui no canal, mas nas minhas aulas tenho discriminado dialética de retórica, o que é dialética, o que é retórica, no campo da argumentação. E aí, mesmo assim, eu venho e releio o conceito diversas vezes. Para entender o quê? Para entender que um conceito não dá para você entender uma única vez. Um conceito você precisa ler, semanas depois você relê, você tem que remoer, você tem que deixar o conceito e aos poucos tomando conta da gente. Não é você ler e já ficou iluminado, gente, repentinamente. Não funciona assim. A ideia de estudos é exatamente a ideia de compreender que ainda não se tem domínio do conceito e que por isso mesmo é preciso ir além. A ideia mesmo do Sócrates, né, de que sei que nada sei, que vem exatamente da dialética, de ficar pensando e refletindo as teses, as antíteses e as sínteses, né, e descobrir que não, eu ainda não sei porque ainda não adquiri essa ideia a partir, né, desses conceitos. Então você vai aos poucos adquirindo, gente. Eu digo isso porque muitas vezes a gente, sobretudo o professor de gramática e outros professores, obviamente, tem a mania de chegar e meio que já despejar os conceitos como se aquele conceito fosse aceito por todos e tal, que fosse absolutamente a verdade. E quando você vai examinar com mais precisão, não é bem assim, gente. Eu vou dar um exemplo bem clássico e bem bobo. Por exemplo, se você pegar um professor de língua portuguesa, qualquer um desses você vai encontrar o ensino básico do uso dos porquês, separado com acento no final de frase interrogativa e tal, e tal, e tal. Gente, mas quando você pega diversas gramáticas e vai estudar o porquê em si, esse uso dos porquês, você vai ver que, por exemplo, o Rocha Lima, ele não concorda em sua gramática, gente, atual, não concorda com esse uso do porquê separado sem acento para interrogativa, quando como se fosse um porquê interrogativo advérbio, ou seja, um advérbio interrogativo. Ele não aceita isso. Ele explica porque ele não aceita com diversos exemplos, inclusive do Machado de Assis. Então, assim, não é tão simples quanto se imagina, gente. Qualquer mínimo assunto é preciso perscrutar diversas vezes. Outro exemplo. Eu mesmo, gente, por diversas vezes em cursinho eu dizia lá rapidamente, gente, entrega-se em domicílio, não entrega-se a domicílio, tal e tal e tal, vai-se a domicílio fazer entrega, mas entrega-se alguma coisa em domicílio. É simples assim. Quando você vai ler os grandes estudiosos, gente, por exemplo, o Bechara diz que tanto faz ser entrega em domicílio quanto entrega a domicílio. E ele explica por quê, inclusive comparando com diversas outras línguas e também falando sobre essas questões de elipse, né, do que é que está por trás de uma frase quando você fala entrega a domicílio, né? Então assim, há muita coisa por trás de uma explicação básica que nós precisamos perscrutar. E aí, por último, para exemplificar, eu estava sobre a questão da dialética, voltando aqui, gente. Então eu peguei aqui, eu peguei dialética, eu peguei esse dicionário aqui de jurídico, né? Porque eu sabia que estava aqui. Então, dialética, arte da argumentação, a arte de descobrir a verdade mediante revelação e análise das afirmações contraditórias do adversário. Também do método e da dedução das verdades superiores, do conhecimento das relações entre o pensar e o ser, ainda do conhecimento unitário das leis que rege a natureza, a evolução social do pensamento. É um conceito que está nesse dicionário aqui, um conceito bem básico, inclusive recomendo que a gente pegue conceitos básicos. Aí eu fui para o conceito do dicionário de etimologia, que, gente, que eu adoro etimologia, né? Então aqui, do Antônio Geraldo da Cunha, peguei esse conceito aqui. O que dizia o Antônio Geraldo da Cunha? Falou, dialética, arte de raciocinar, lógica. Dialética já foi antigamente do latim dialectia e do grego dialecte, que significa discussão. Ele vai explicar mais aí. Aí, gente, eu peguei o dicionário de filosofia Oxford aí, Aí sim, é um pouco mais completo porque ele vai passear pelos conceitos dentro da filosofia. Por exemplo, dialética. Do grego dialética quer dizer a arte da conversação ou do debate. Fundamentalmente, processo de raciocínio que leva
a obtenção da verdade e do conhecimento acerca de qualquer assunto. Dos diferentes pontos de vista sobre esse processo surgem diferentes acepções da dialética. Aí ele vai explicar os diferentes tipos de dialética, os diferentes modos de ver a dialética. No método socrático, a dialética é o processo de descoberta da verdade por meio de perguntas feitas com o objetivo de explicar aquilo que já é implicitamente sabido, ou então para expor as contradições e as dificuldades da posição adotada por um oponente. Gente, o método dialético socrático. Na verdade, esse termo dialético aparece também naquele diálogo entre chamado o Crátilo, que está uma discussão entre Hermógenes e o Crátilo, e de repente o Crátilo chama o Sócrates para discutir com o Hermógenes sobre a origem das palavras, né? Sobre de onde vêm as palavras, se há uma relação das palavras, se as palavras espelham a verdade literalmente, ou se existe uma arbitrariedade, né, quando você vai colocar. Enfim, nos diálogos platônicos do segundo período, porém, a dialética torna-se a totalidade do pensamento da iluminação, pela qual o filósofo é educado de modo a atingir o conhecimento do bem supremo, a forma do bem. Então, Sócrates, Platão, agora, ele está seguindo, gente, ó. Para Aristóteles, a dialética é qualquer inferência racional baseada em premissas prováveis. Ó, Aristóteles, perceba, já passeamos aqui por Sócrates, Platão, Aristóteles. Em Kant, a dialética é a lógica da ilusão, ou seja, o uso indevido da lógica para produzir a ilusão de uma crença sólida, sendo uma das tarefas da filosofia descobrir onde a razão ultrapassa suas fronteiras, produzindo, assim, as ilusões da metafísica transcendental. Em Hegel, a dialética refere-se ao processo necessário que constitui o progresso, quer no pensamento, quer no mundo. O sistema da dialética consiste em ultrapassar a contradição entre tese e antítese por meio da síntese. A síntese, por sua vez, é contradita e o processo se repete até que se atinja a perfeição final, gente, né? Veja também materialismo dialético. Então veja aqui que, e ainda há aqui neste livro, gente, a dialética que eu procurei nesse livro bem interessante aqui, do Trivium e do Quadrivium, do Instituto Hugo de São Vito. Aí tem uma coisa bem interessante aqui, gente, ó, que é importante, ó, para ver o tanto de material que eu estudo. A origem, já marquei, para você ter uma noção aqui, ó, tudo estudado e marcado. A origem da dialética parece ser a percepção de que a verdade segura sobre a constituição do mundo não poderia ser encontrada nas palavras e nas imagens dos poetas, ambos aspectos atinentes à gramática, nem na argumentação que se baseava nas opiniões correntes em uma sociedade, bem como na ornamentação e em apelos emocionais e éticos, aspectos referentes à retórica. Ou seja, a ideia da dialética é que a verdade nem está nas palavras bonitas da literatura, né, da poética, não está nas opiniões das pessoas e não está também nos elementos retóricos. Nós conseguimos, de acordo com esse pensamento, iludir uma pessoa por questões retóricas. A dialética não. O método de Sócrates partia dessas opiniões gerais em circulação na sociedade, mas ousava pô-lo à prova no confronto com opiniões contrárias ou alternativas. Isso angariou para ele a morte pela cicuta. Logo, de alguma forma, a operação ali iniciada tinha lá os seus perigos. Ele vai explicar. Sócrates agia em praça pública, face a face com os interlocutores que questionava. A técnica da dialética, depois de seu incidente, passou a ser uma técnica acadêmica, exercida por professores e por alunos que estavam cientes de como ela funcionava e de qual era a sua meta, estando de acordo com ambos. E aí ele segue aqui, a gente fala, no final fala assim: a busca dialética subentende um desapego às próprias ideias, a um total apego à verdade, venha de onde vier, que é uma espécie de vida ascética. É nesse livro que ele fala sobre isso. E aí depois ele fala: se por um lado a dialética choca-se com opiniões geralmente aceitas dentro de uma sociedade, com todos os seus problemas que isso possa acarretar, por outro, existe o problema do dogmatismo pueril, que consiste em considerar um raciocínio dialético como correto meramente porque foi afirmado por alguém que é visto como autoridade por determinado grupo, né? Ou seja,
que é o famoso argumento de autoridade. Ele coloca aqui no livro, gente, um exemplo clássico disso são alguns tomistas que, sem procurar entender a fundo a argumentação de Santo Tomás, saem por aí recitando as conclusões a que o grande mestre medieval chegou com muito trabalho pela via da dialética aristotélica. Ora, o próprio Santo Tomás diz que, em dialética, o argumento de autoridade é o mais fraco, gente. E aí, nessa questão de você ficar sempre procurando a verdade, é o que dá para entender a ideia de Sócrates, né? Só sei que nada sei, porque se você ficar pensando e pensando e pensando dialeticamente, você vai ficar meio perturbado. Que também não é muito bom, porque você acha que tudo é mentira também, é possível, você precisa sempre encontrar racionalmente essa verdade. Mas enfim, gente, o que eu queria chamar a atenção aqui era para o fato de os estudos, né, de você ter diversos materiais, como vocês viram aqui, que você ainda há outros por aqui, em que você possa pegar e estudar, gente. Então a ideia era essa. Deixa aí nos comentários sua dificuldade, se você tem ou não investido mais em você, investido no seu conhecimento, investido em material, gente, em livro. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau.